eu quero falar diretamente com você. Sim, você que hoje de manhã, quando o primeiro raio de luz tímido tocou a janela, sentiu um calafrio. Não de frio, mas de pavor. Você que abriu os olhos e antes mesmo de sua mente registrar que um novo dia começou, seu coração já estava disparado, martelando no peito como um animal assustado numa jaula. A ansiedade não esperou nem você tomar seu café. Ela já estava lá, sentada ao pé da sua cama, te esperando. Eu quero falar com você que se olha no espelho e precisa de alguns segundos para se reconhecer. Onde foi parar aquele brilho no olhar, aquela espontaneidade no sorriso? A vida, com sua rotina implacável, parece ter lixado a sua essência, deixando apenas um reflexo opaco, sustentado por um fio de obrigação. E a palavra desistir. Ah, essa palavra. Ela deixou de ser uma ideia absurda, um pensamento de gente fraca. Ela se tornou uma fantasia, uma porta de emergência que parece cada vez mais convidativa, uma melodia doce que promete silêncio, que promete o fim do peso. Eu sei o que é sentir o peso do mundo nas costas. E não estou falando de forma poética, estou falando de uma sensação física, real, um peso que se aloja entre seus ombros, que tensiona sua nuca, que comprime seus pulmões e faz com que respirar seja um ato consciente, um trabalho forçado. É um peso que durante a noite se transforma em correntes invisíveis e geladas nos seus tornozelos. E é por isso que cada passo, cada e-mail respondido, cada decisão, cada bom dia forçado exige uma quantidade super-humana de energia. Uma energia que você já não tem mais. Você se tornou um mestre na arte da performance. Você sorri, você concorda, você trabalha, você resolve, você cuida. Mas quando a porta do carro se fecha no fim do dia, quando a porta do banheiro é trancada, quando as luzes se apagam, a sua alma grita. Um grito mudo, desesperado, que ecoa no vazio. Eu não aguento mais. Por favor, que isso pare! Confrontando emoções de dentro para fora, mas com muito amor. E é nesse lugar de silêncio e escuridão, quando todas as máscaras sociais derretem e as defesas desmoronam, que a pergunta mais perigosa de todas, como uma serpente, se enrola no seu coração. Onde está Deus em tudo isso? Porque você tentou, você orou, você jejuou, você fez promessas, você clamou por socorro com a fé que te restava, e a resposta que veio foi um silêncio tão vasto, tão profundo, que ele se tornou ensurdecedor. E nesse silêncio, a serpente da dúvida sussurra: se Deus realmente existisse, se Ele fosse realmente bom e todo-poderoso, Ele permitiria isso? Ele assistiria de camarote à sua exaustão? Ele te deixaria carregar este fardo esmagador completamente sozinho? E você começa a se questionar: será que Deus é um tirano sádico que encontra prazer na minha dor? Ou pior, será que Ele simplesmente não existe e eu tenho falado com o vazio esse tempo todo? Essa dúvida, meu irmão, minha irmã, eu sei,
é mais pesada que a dívida, que a doença, que a solidão. É a âncora que ameaça afundar de vez o navio naufragado da sua fé. Você se sente, em essência, como um pedaço de minério bruto, pesado, disforme, sem brilho, frio ao toque, apenas um peso morto que a vida arrasta, deixando um rastro de cansaço pelo caminho. E você olha para o céu e grita: qual o propósito disso? Por que eu? E é exatamente aqui, neste lugar de exaustão absoluta e dúvida abissal, que o céu te envia uma resposta. Eu venho, com a ousadia que o Espírito Santo me dá, para te dizer: você está fazendo a pergunta certa, mas a sua perspectiva está distorcida pela dor. Você olha para o seu sofrimento e vê abandono. Deus olha para o seu sofrimento e vê um processo. Você vê o seu fim, Ele vê o seu ponto de virada. Você se sente como minério bruto e inútil, e nisso você está parcialmente certo. Você é minério bruto, mas para Deus, o mestre artesão do universo, minério bruto não é lixo. É matéria-prima da mais alta qualidade. É o material que ele escolheu a dedo, com um brilho nos olhos, para a sua próxima obra-prima. Escute a voz do Espírito Santo te dizendo agora: você não está sendo destruído. Você não está sendo punido. Preste muita atenção na palavra que vai redefinir a sua dor. Você está sendo forjado. Pense no maior ferreiro que já existiu. O ferreiro divino. Quando ele decide criar uma espada lendária, uma ferramenta de precisão cirúrgica, uma armadura impenetrável, ele não vai a uma prateleira e pega o aço já pronto e polido. Isso seria fácil demais e o resultado fraco. Não. Ele vai até a mina mais profunda e escura e escolhe o pedaço de minério mais bruto, mais pesado, aquele que ninguém dá nada, mas no qual ele vê um potencial que ninguém mais vê. E a primeira coisa que ele faz é levar esse minério para o lugar mais assustador: o fogo. O fogo da sua aflição, o calor insuportável da sua dificuldade financeira, a pressão do seu problema de saúde, a chama do seu relacionamento que parece ruir. Você olha para isso e sente a dor da queima, a sensação de estar sendo consumido. Mas o ferreiro divino sabe que o fogo não é para te destruir, é para te purificar. É o calor que queima as impurezas que se agregaram a você ao longo da vida. A escória do orgulho, a ferrugem da autossuficiência, a ganga do medo, a sujeira da dependência da aprovação dos outros. A Bíblia grita essa promessa em Isaías 43. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo. Note, ele não promete te livrar do fogo. Ele promete uma companhia divina dentro do fogo. Ele está lá, com a mão no termostato, garantindo que você seja purificado e não aniquilado. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O fogo só queimou as cordas que os prendiam. O fogo de Deus em sua vida só vai queimar as amarras que te impedem de ser livre. Depois que o fogo purificador faz o seu trabalho, o ferreiro te retira de lá. Você está incandescente, brilhando em tons de laranja e vermelho, maleável, rendido. E ele te coloca sobre a bigorna da sua vontade soberana.
E então vem o martelo. Ah, o martelo! Cada golpe que a vida te deu, a perda daquele emprego, a traição daquele amigo, o diagnóstico inesperado, a porta que se fechou na sua cara com um estrondo. Você sentiu cada um desses eventos como um golpe cruel do acaso, um castigo, um sinal de que tudo estava perdido. Mas não era. Cada golpe foi um impacto preciso, intencional e calculado do martelo do propósito na mão do mestre ferreiro. Ele não estava te quebrando, ele estava te moldando. O golpe da perda te deu a forma da compaixão. O golpe da falha te deu o fio afiado da resiliência. O golpe da solidão te deu o equilíbrio perfeito da total dependência de Deus. Cada impacto que te fez gritar de dor estava, na verdade, te transformando de um bloco disforme na lâmina reluzente que ele te desenhou para ser. E então, no clímax do processo, quando você está quente, purificado, moldado, mas ainda frágil em seu estado incandescente, o ferreiro faz algo espantoso, quase violento. Ele te mergulha de uma vez na água. É o choque térmico, é o chiado ensurdecedor da sua rendição. São as suas lágrimas que finalmente correm sem controle. É o seu batismo na humildade, o momento em que você grita: "Eu me rendo". Para o aço, esse processo se chama têmpera. É o que realinha sua estrutura molecular, o que lhe confere a sua força final, sua capacidade de dobrar sem quebrar. O seu momento de maior quebrantamento, o seu choro no escuro do quarto, não é a sua derrota, é a sua têmpera. É Deus te dando a força para suportar toda a pressão do mundo sem estilhaçar. É o poder dele se aperfeiçoando na sua fraqueza. Fogo para purificar, martelo para moldar, água para fortalecer. Você consegue enxergar agora? Sua vida não é um caos de acidentes, é a obra de arte sendo executada numa forja divina. O fardo não foi posto em você porque Deus não se importa. O fardo foi permitido porque o produto final será tão glorioso, tão forte, tão valioso e tão perigoso para o reino das trevas que o processo precisa ser intenso. Diamantes são forjados sob a mais inimaginável pressão. Espadas lendárias nascem no fogo mais quente, e os maiores guerreiros de Deus são forjados nas mais profundas aflições. É por isso que o cansaço que você sente não é um cansaço para a morte, é a fadiga de um músculo que está sendo rompido para crescer mais forte. A sua dor tem um propósito. O seu fardo está esculpindo em você um peso eterno de glória. Suas cicatrizes, elas não serão marcas de vergonha. Elas serão as marcas do ferreiro, a prova da sua autenticidade, a assinatura do mestre na sua obra-prima. Elas contarão ao mundo e aos principados a história da sua forja e da fidelidade daquele que nunca, nem por um segundo, te abandonou no meio do fogo. Jesus te olha nos olhos hoje, no meio da sua exaustão, e repete o convite de Mateus 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz, eu removerei magicamente todos os seus problemas. Ele diz, eu vos aliviarei. O descanso que Cristo oferece não é a ausência de luta, é a presença dele na luta, é a certeza de que enquanto o martelo bate, a mão onipotente do ferreiro te segura firme sobre a bigorna. É a paz que o mundo não pode dar e nem tirar. Deus não te dá descanso dos problemas. Ele te oferece descanso nos problemas. Você não está sendo destruído.
Você está sendo forjado. O peso que você carrega hoje não é para te esmagar. É o contrapeso que dará força e impacto ao seu golpe amanhã. O silêncio de Deus que tanto te atormenta não é ausência. É a concentração sublime do artista totalmente focado em sua obra mais importante. Você. Você entrou aqui hoje, ou deu play nesta mensagem, se sentindo como um pedaço de minério inútil, pesado, um fardo para si mesmo e para os outros. Eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui radicalmente transformado na sua autopercepção. Eu quero que você sinta o fio da sua lâmina recém-afiada pela palavra, que sinta o equilíbrio da sua empunhadura, que é a mão de Cristo segurando a sua. Que sinta a força temperada do seu espírito. Você não é um fardo, você é uma arma poderosa. Você não é um problema, você é a solução que Deus está preparando para o problema de alguém. Sua vida não é um erro, é um projeto divino. E o ferreiro é fiel e poderoso para terminar a boa obra que ele começou em você. Então, para você que está no meio do fogo, para você que ainda sente os ecos dos golpes do martelo, para você que se sente mergulhado nas águas do quebrantamento, a decisão final é sua. Você pode continuar amaldiçoando o processo ou pode, a partir de hoje, começar a honrar o ferreiro. Você pode continuar se vendo como uma vítima das circunstâncias, ou pode se levantar e se ver como a espada que está sendo preparada para a mão do Rei dos Reis. Hoje é o dia de voltar os seus olhos para o dono da forja. Se você decide hoje, neste exato momento de honestidade e rendição, parar de lutar contra o processo e se entregar confiantemente nas mãos do mestre ferreiro. Se você escolhe crer, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, que a sua dor tem um propósito eterno e glorioso, se você está pronto para ser tudo o que ele te forjou para ser, então faça desta oração a sua declaração de fé. Escreva com a alma, com a força que renasce em você agora, nos comentários: Senhor, termina a tua obra em mim. Faça disso o seu grito de rendição e, paradoxalmente, o seu grito de guerra. E compartilhe esta mensagem, não como mais um conteúdo, mas como um copo de água gelada para a alma que está no meio do fogo. Envie para todos que você sabe que estão cansados, sobrecarregados, flertando com a ideia de desistir, para que eles saibam que não estão sozinhos na forja, e para que saibam que o resultado final será uma glória que fará cada segundo no fogo ter valido a pena. Em nome do ferreiro divino, Jesus Cristo. Amém.